Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos de mais notícias aí de RPG, né? Dessa vez não é de Dungeons and Dragons, vamos falar um pouquinho sobre Pathfinder. Sim, chegou o momento de nós falarmos aí sobre Pathfinder. E para muitos aí que acharam que Pathfinder seria um bote salva-vidas ali das lacrações de Dungeons and Dragons, né? Um lugar, um safe place aí para muitos, né? Eu sinto dizer que eu trago más notícias aí para alguns de vocês, certo? Então, antes de nós irmos aí para o vídeo, para o assunto principal do vídeo, eu quero que vocês tirem esse momento aqui no começo aí do nosso vídeo para deixar o seu like, né? Deixe o like aí para que nosso vídeo se torne mais relevante. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, certo? E caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, dê-nos uma chance aí, ok? Nós estamos aí com bastantes notícias nesse começo de ano, desde o fim do ano passado, mas eu pretendo ainda em breve aí voltar com conteúdo ensinando RPG, ensinando regras, porque isso é muito importante também para que nós possamos apresentar alternativas a toda essa porcaria aí que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Tudo bem, pessoal? Então, antes de nós irmos direto ao vídeo, eu peço que você tire esse momento, porque ao longo do vídeo vocês provavelmente vão se esquecer, né? Se vocês deixarem ali para o final. Então, é isso que eu peço para vocês antes de irmos para a notícia. Ok, pessoal? Então vamos aí para o vídeo após a vinheta. Nossa, essa abertura ficou muito esquisita, né, pessoal? Mas vamos lá. Vamos aí falar um pouquinho sobre o Pathfinder. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí sobre Jason Bulman, né? Jason Bulman, que nada mais é do que o criador aí desse sistema Pathfinder, que hoje é o maior concorrente de Dungeons and Dragons. Durante ali a quarta edição, ele chegou a derrotar, né, Dungeons and Dragons, chegou a ser muito mais vendido, chegou a estar acima de Dungeons and Dragons na preferência e na vendagem, né? Até porque ele continuou ali o sistema da terceira edição, da edição 3.5, né? Ele usa, né, a OGL ali da 3.5, entendeu? Então ele hoje em dia ainda é a preferência de muita gente, né? Muita gente ainda prefere o Pathfinder sobre Dungeons and Dragons. E o Pathfinder nada mais é do que um retroclone. Só que é um retroclone tão bom, tão legal, que muita gente considera como um sistema à parte, totalmente separado ali de Dungeons and Dragons. Pois hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que está acontecendo em Pathfinder. Não sobre o que está acontecendo, mas sobre o que aconteceu recentemente, certo? Então vamos ali para a notícia. Bom, essa aqui é a postagem do Bulman. Antes de eu ler essa postagem, eu vou dar um pouquinho de contexto aí para vocês, certo? Eu procurei, na verdade, a notícia original para trazer aqui para vocês, mas infelizmente eu não encontrei, certo? Vou ficar devendo, quem sabe, no próximo vídeo, se essa treta aí se recrudescer, né? A gente traz aí num próximo vídeo. Mas basicamente é o seguinte: o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, né? J.D. Vance, ele deu uma declaração muito interessante. Vice-presidente ainda não, vice-presidente eleito, porque hoje é dia 16. Esse vídeo, quando for ao ar, provavelmente já vai ter sido tomado posse aí o presidente Trump, né? Mas o J.D. Vance, que é o vice do Trump ali, presidente dos Estados Unidos, deu uma declaração recentemente a respeito dos seus hobbies favoritos, né? E um desses hobbies ao qual ele comentou seria RPG. Sim, o vice-presidente dos Estados Unidos gosta de jogar RPG, e ele falou que o seu sistema favorito era o Pathfinder. Pois bem, essa declaração do J.D. Vance parece que não caiu muito bem para o Jason Bulman, o criador, né, do Pathfinder, que veio em polvorosa ali nas redes sociais despejar um pouco das suas pérolas de sabedoria aí, né? E ele fala o seguinte: se Vance já jogou Pathfinder, eu quero que ele, é essa postagem aqui no Twitter, certo? Do dia 8 de agosto de 2024, né? Ele fala o seguinte: se Vance
já jogou Pathfinder, eu quero que ele mande de volta os livros, ou seja, eu quero que ele devolva os livros. Não há espaço para fascistas em nossos games. Pois é, pessoal. Pois é. Quem é que tá sendo o fascista aqui, né? Quem que tá sendo? O Vence ou o Bulman? Fica aí a pergunta para vocês. Comentem aí nos comentários. Coloquem aí nos comentários quem vocês acham que tá sendo o verdadeiro fascista aqui, né? Que está sendo a pessoa que exclui. Pois bem, essa notícia, na verdade, ela ganhou repercussão aí com a postagem do nosso amigo Grams, né? O Grams aí que falou o seguinte, olha. Tá aqui a postagem original, certo? E o Grams disse o seguinte. Deixa eu ver. Pathfinder e Paizo odeiam você. Ele tá falando você, não é o JD Vence, não. É você. Você que tá nos assistindo. Eu. Todos nós. Ele odeia a todos nós. É hora de falar sobre o diretor do jogo Pathfinder, Jason Bulman. Que inclusive eu acho que... Não sei por que não tá dando aí, não ficou linkado aí a arroba, certo? Ele chama JD Vance falsamente de fascista e exige que ele devolva todos os livros de Pathfinder que ele possa jogar. Jason reclama que gatekeeping é um problema. Isso aqui é outra postagem dele aqui, ó. Dizendo que o gatekeeping nos RPGs de mesa é ridículo, né? O gatekeeping seria as panelinhas, dizer, ó, só fulano pode jogar, só tal tipo de pessoa. Nosso hobby é muito pequeno para excluir qualquer pessoa. Não importa o seu nível de interesse ou experiência no jogo, certo? Se você joga nossos jogos, você é um gamer. Se você faz jogos... Você é um game designer e se você gosta de jogos, você é bem-vindo aqui. Isso daqui foi em 2020, certo? Então, olha só. Continuando aqui, Jason reclama que o gatekeeping é um problema nos tabletop RPGs e não exclui ninguém. Se você gosta de jogos, você é bem-vindo aqui. Aparentemente, isso não se estende aos conservadores, principalmente ao J.D. Vance, né? E principalmente a mais da metade aí do povo americano, porque o Trump não venceu somente nos colégios eleitorais, mas ele venceu também na quantidade de pessoas que votaram nele, né? O Trump venceu pelo voto popular também, né? E pelo visto, nesse momento, o gatekeeping não é problema, né? Excluir mais da metade do povo americano aí e muitos jogadores mundo afora também não é problema aí para o Jason Bulman, né? Pelo visto. Ele esclarece que a exclusão não se estende àqueles que quebram o contrato social. Certo, de quem é o contrato social? Dele. Aqueles que não aceitam e o abraçam não são protegidos por ele, no caso não são protegidos pelo contrato social, né? E aí eu até iria fazer um comentário aqui, mas eu acho que o comentário do Grams já diz tudo, né? Trump e J.D. Vance venceram por uma margem enorme. Os conservadores também venceram a Casa e o Senado. Eles têm um mandato social. Eles são o contrato social neste país, no país em que a paz está localizada. É hora de Jason dar um passo atrás, como ele diz, e refletir sobre si mesmo. Então é isso aí que eu acho o ponto principal, porque as pessoas chamam os outros de fascistas, de ditadores, né? Eu já até vi, por exemplo, no caso do Brasil, com relação ao Bolsonaro, dizer que o período em que o Bolsonaro venceu e que ele governou foi uma ditadura militar. Já vi muita gente dizendo isso, né? Só que as pessoas esquecem que tanto o Bolsonaro quanto o Trump venceram no voto, né? Porque é aquilo que o meu amigo Mafinha já falava, né? Só é democracia quando vence um lado. Quando o outro lado vence, aí é ditadura, né? É isso que eu acho interessante. Pois bem, o nosso amigo aqui, o Bob Kantz, né? O Robert J. Kantz, ele também se posicionou e eu acho fenomenal, acho importantíssimo aí que pessoas como ele se posicionem, porque ele estava no começo do Dungeons and Dragons, que é o sistema que foi pai não só do Pathfinder, como dos RPGs como um todo. E olha só o que ele fala. Nenhuma empresa de jogos antes da TSR ou a própria TSR e aqueles que vieram depois da TSR até esse ponto, jamais indicou que apenas jogadores selecionados são bem-vindos para participar e aproveitar um jogo.
Os jogos são o último bastião da cultura do povo comum. E sugerir que todas as pessoas não são bem-vindas em uma construção social neutra é tão perigoso quanto desconcertadamente antissocial. Isso daí é muito importante. Eu quero até frisar um pouco sobre essa fala aqui que pouca gente se toca, né, dessa verdade tão profunda que ele falou, que é o seguinte: os jogos são o último bastião na cultura do povo comum. A cultura, por definição, ela deveria emanar do povo comum, porque ela é um aspecto social que vem diretamente dos costumes, ou seja, do povo comum. Essa elitização aí da cultura é algo artificial e que vem, obviamente, de governos, né? Vem de construções também. No caso do Brasil, vem de governos, né? No caso dos Estados Unidos, eu não sei se o governo tem tanta influência, mas vem aí do monopólio vindo aí de certas empresas, etc e tal, que tomam para si uma falsa cultura, né? Então, e daí, essa fala dele é, para mim, a mais relevante de todos, né? Porque os jogos, de fato, é algo que está aqui disseminada entre o povo comum, certo? Seria o último bastião da cultura. E daí, quando chega um cara desses, elitista, né? Como o Jason Bourne, né? Chega colocando aí a cultura, né? Restringindo quem pode e quem não pode ter acesso ao jogo dele, né? Que a partir do momento em que sai da loja e vem aí ao domínio popular, não é mais dele. É de todo mundo, né? A minha mesa de RPG não é da Wizards of the Coast, por exemplo. Não é da White Wolf ou da Paizo. Ela é minha. Ela é minha e das pessoas que estão jogando comigo. E daí, pra gente fechar aí o assunto com chave de ouro aí, parece que essa declaração aí do Jason Bourne não pegou muito bem. E a Paizo está tendo aí grandes problemas aí com os jogadores de Pathfinder, especialmente a maioria conservadora, né? Porque hoje a gente pode falar que a maioria nos Estados Unidos é conservadora, certo? E daí eu trago para vocês essa postagem desse perfil aqui, John Delarose, né? Pop Culture and Gaming. E ele traz a seguinte notícia aqui para nós: a situação piora para Paizo. Fãs estão escrevendo cartas irritados porque o diretor de jogos chamou os conservadores de fascis e exigiu que metade do país não jogasse seus jogos. Olha só que grave isso daqui. Os e-mails estão sendo respondidos por pessoas que usam pronomes. Olha só que sensacional. Então o que acontece? Depois dessa declaração do Jason Bourne, os fãs aí de Pathfinder estão enviando e-mails, né, solicitando aí a oportunidade de terem reembolso. Sim, eles têm ali os seus livros, tanto físicos como os livros digitais, estão pedindo aí para que a Paizo devolva e reembolse eles e que eles possam devolver o livro, já que eles não são mais bem-vindos aí para jogar o sistema. Pois é, quem poderia imaginar que daria um problema desses, né? Quem poderia imaginar que se você ofendesse mais da metade do país, você iria ter problema com essa mais da metade de pessoas, certo? E aí os e-mails aí tão sensacionais, são e-mails mais ou menos parecidos, né? Eu já li os dois, é igualzinho. Eu vou trazer, ó, esse daqui porque ele inclusive tem aqui o rodapé falando um pouquinho sobre o que é a paz e toda essa patifaria aqui, né? Ele fala: ei, fulano, nós apreciamos que você trouxe essa questão para a nossa atenção, né? Enquanto nós apoiamos que nossos empregados, né, os nossos empregados expressem os seus direitos de liberdade de expressão conforme a primeira emenda, suas palavras não são a política oficial da Paizo e qualquer conteúdo e opinião que fizerem em suas redes sociais estão por conta deles próprios. Nós não estamos atualmente pedindo para que nossos clientes devolvam os livros para nós ou oferecendo qualquer reembolso, qualquer programa de reembolso fora das nossas políticas oficiais de reembolso. Ou seja, não vai ter reembolso, né? Enfim, obrigado por chegar a nós, por trazer a nós suas preocupações e por apoiar
apoiar nossos produtos, enquanto nós esperamos que vocês encontrem novas ofertas para os seus gostos futuros, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Nós desejamos o melhor, as melhores aventuras à frente de qualquer forma, né? E aí vem esse daqui, que eu não vou ler o nome, com os pronomezinhos ele, esse chi com x, né? Que coisa, né? Um pessoalzinho aí, imagine como é que eles estão aí se roendo de ter que responder pessoas que eles odeiam tanto. O que eu posso falar para vocês? Eu poderia dizer para vocês não comprarem Pathfinder, assim como não comprem Dungeons and Dragons, né? É a única coisa que eu posso aqui falar para vocês, né? É isso. Na verdade, o que o nosso criador aí do Pathfinder falou, né, o Jason Bowman falou, é o que ele pensa e também é o que essas pessoas pensam. Todos esses aí que estão aí, ai, desculpa, não é o que a empresa pensa, é o que a empresa pensa sim. Só que eles não falam pra vocês, né? É um daqueles raros momentos em que a verdade vem à tona e a gente sabe o que realmente é falado, o que eles realmente pensam. O tempo desse pessoal tá acabando, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, certo? O tempo desse pessoal tá acabando, ok? E é isso, né? O que eu posso dizer? Eu vou dizer pra vocês, não comprem, né? Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, certo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí do posicionamento oficial involuntário, né? Porque vai dizer que isso aqui não é oficial. Claro que é, gente. É lógico que isso aí é um posicionamento oficial, que é involuntário, né? É oficial porque é o que todos eles pensam, o que eles fazem ali por debaixo dos panos, né? A forma como eles discriminam vocês. Dizer que isso não é oficial só porque eles não declararam, não é uma declaração oficial, mas é o posicionamento deles, certo? Curtam, comentem, compartilhem o vídeo e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aventura e falou!